Olá pessoal, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 8 de maio, estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pessoal, hoje, nesse dia de sábado, a gente tem uma liturgia muito forte, muito bela para meditar. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. A gente já veio aí ontem meditando esse capítulo 15 e hoje a gente vai continuar. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus, mais uma vez, ele faz essa identificação, conosco, Ele quer se identificar conosco e nos chama a nós também nos identificarmos com Ele, querermos assumir em nós, na nossa vida, a vida de Cristo, o rosto de Cristo, os sentimentos de Cristo, as opções de Cristo, morrermos com Cristo para com Cristo ressuscitarmos, porque a palavra de Deus nos fala isso, que Ele é o primeiro de uma multidão de irmãos a ressuscitar. Pelo caminho aberto por Cristo, nós passamos para a vida eterna, nós passamos para a vida verdadeira, para uma vida de alegria, para uma vida de paz, para uma vida onde não haverá mais choro, mais ranger de dentes, mas porque Deus será tudo em todos. Então, assim, essa palavra aqui tão forte, Cristo ele faz essa contraposição. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível agradar a Deus e agradar ao mundo, E quando eu estava rezando com essa palavra para partilhar com vocês, me vinha muito uma lembrança daquela outra passagem que São Paulo fala em uma de suas cartas. Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela ação do Espírito Santo. Não se conformar. Não é apenas não aceitar o que está aí, mas é não assumir a forma do mundo. Não colocar no nosso coração os sentimentos do mundo, a forma de pensar do mundo, a forma de agir, as preferências, as metas, os sonhos, mas sim Cristo. As metas de Cristo, os sonhos de Cristo, os sentimentos de Cristo, as preferências de Cristo. E isso é justamente aquilo que Deus nos propõe por meio do carisma, quando Ele nos pede para nos configurarmos ao ressuscitado. Tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Assumir os sentimentos, a vida do ressuscitado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque o mundo tem sede não do Felipe, não de você, mas de Cristo. O mundo tem sede e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, E esse é o primeiro ponto, não se conformar.
não assumir a forma, não assumir as preferências. E isso muitas vezes é muito difícil, porque nós, como cristãos, sal da terra, luz do mundo, né, fermento na massa, nós somos chamados a estar no mundo sem ser do mundo, não segregando, não se separando como aqueles puros e intocados, mas pelo contrário, sendo fermento na massa, sendo sal na comida, né? Dando sabor ali, transformando aquele mesmo mundo pela ação do Espírito Santo, pela força da graça de Deus que age em nós. Cada vez que nos configuramos a Cristo mais e mais, nós vamos abrindo caminho para essa ação de Deus, né? E eu lembrava aqui de uma frase de Padre Pio, eu não consegui encontrar a frase, mas ele falava assim, né? Se você na sua caminhada, né, nunca deu de cara, né, nunca se confrontou com o demônio, é porque você estava andando ao lado dele, né? Se nós não nos confrontamos com o mal, se o mal não nos odeia, né, se o mundo não nos odeia, se o mundo não nos recrimina, se o mundo não torce o nariz pra gente, tem alguma coisa muito errada, né, na nossa caminhada, né? Ou quente ou frio, Jesus fala lá no Apocalipse. Ou quente ou frio. A gente não tem como querer servir a dois senhores, porque nós não vamos conseguir servir nenhum dos dois bem. Nós não podemos ficar como cristãos em cima do mundo. Deus não gosta. Ou quente ou frio, né? E será que a gente tem sido quente ou frio, né? Será que nós temos passado por essa experiência de sentir na pele, né, a inimizade do mundo pelas nossas escolhas de vida, né, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, né? Nós não devemos ser cristãos de polêmicas, né, de tretas, de confusão, não. Mas nós devemos ser cristãos de um testemunho que fale por si mesmo, né? Que cessem as palavras e falem as obras. Falem as obras. Falem uma vida consumida de amor. E esse amor é o que vai falar, esse amor é o que vai constranger. Esse amor em obras é que vai ser a luz, que quando a luz se manifesta, ela torna visível as trevas. A luz, para dissipar as trevas, ela não precisa brigar, ela apenas precisa ser. Quando você acende uma luz, rapidamente ali aquelas trevas se dissipam. A luz só precisa ser, né? Mas é sempre grande a tentação de compor, né? Não sei como é que é o seu temperamento, né? Eu não sei como é que é a sua, digamos assim, a sua tendência natural, né? Mas muitas vezes é muito grande a tentação ou de se contrapor apenas com aquele espírito assim, né? De eu quero prevalecer, a minha opinião, né? E você confunde a sua opinião com a opinião de Cristo, né? Trazendo para você um mérito que não é seu. Nós não devemos querer vencer, nós não devemos querer prevalecer a nossa forma de vida. Nós devemos apenas querer ser. São Francisco ele falava muito disso, né? Nosso baluarte. Eu não tenho nada contra os ricos, eu apenas quero ser pobre. E pelo testemunho dele, ele transformou a vida da igreja, ele reconstruiu a igreja e arrastou atrás dele uma multidão de pessoas para viver o Evangelho de Cristo. Esse é o espírito do Evangelho, né? E o outro risco que nós caímos é o risco de querer compor, o risco de querer ter um pé no mundo e um pé em Cristo, né? Sobre isso, até de uma forma muito particular, para o nosso carisma, o Papa Francisco ele fala, esse trecho está até na nossa apostila nos Passos de Assis. Ele fala o seguinte: nós podemos fazer todas as obras sociais que quisermos e dirão, mas que bem a igreja, que bem as obras sociais que a igreja faz.
e nós dizemos que fazemos isso, mas se nós dizemos que fazemos isso porque aquelas pessoas são a carne de Cristo, causa escândalo. Sem a encarnação do Verbo, vem a faltar o fundamento da nossa fé. Aquela é a verdade, aquela é a revelação de Jesus, aquela presença de Jesus encarnado. Eis o aspecto. Se o esquecermos, será sempre grande a sedução para os discípulos de Cristo de fazer coisas boas sem o escândalo do Verbo encarnado, sem o escândalo da cruz. São Justino foi testemunha desta verdade, porque precisamente devido ao escândalo da cruz, atraiu a perseguição do mundo. Ele anunciou o Deus que veio entre nós e se identificou com as suas criaturas. O anúncio de Cristo crucificado e ressuscitado perturba quem o ouve, mas ele continua a testemunhar esta verdade com a coerência de vida. A igreja não é uma organização de cultura, de religião, nem sequer social, não. A igreja é a família de Jesus. A igreja confessa que Jesus é o Filho de Deus, que veio na carne. Eis o escândalo, e por isso, perseguiam Jesus. Então muitas vezes nós caímos nessa tentação de querer agradar a Deus e agradar ao mundo, de querer andar ao lado do mundo. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Nós trazemos em nós as marcas da paixão de Cristo. Nós trazemos na nossa vida e nós conhecemos isso, as marcas de Cristo. Então, que o Espírito Santo possa converter o nosso coração para amar somente a Jesus, E eu queria só encerrar aqui, que tudo, Jesus ele encerra assim o discurso dele hoje. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O nome de Cristo não é apenas um nome, O nome ele carrega toda a pessoa que leva aquele nome. Então todas as vezes que nós falamos no nome de Jesus, nós trazemos ali o próprio Cristo. Todas as vezes que nós anunciamos e pregamos no nome de Jesus, nós anunciamos e pregamos como o próprio Cristo. Nós tornamos ali Cristo presente, vivo e ressuscitado no nosso meio. Então, lembremos sempre disso. O mundo não tem sede de palavras. O mundo tem sede de Cristo, vivo, ressuscitado, testemunhado na nossa carne, encarnado em nós, na nossa vida. Então, que nós possamos ser essa resposta providencial do Espírito Santo ao mundo que manifesta o amor de Deus, que manifesta dissipando as trevas, sendo a luz. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.